Olá, aluno! Bem-vindo à sua primeira aula da nossa escola Rua Educa, a escola para autodidatas. Hoje nós vamos estudar sobre o nosso curso de informática. Eu sou o professor Carlos Alan e hoje vamos falar basicamente de uma introdução. Vai ser a nossa primeira aula, a nossa introdução a essa ideia de informática e por que estudar esse assunto tão comum, né? Onde todas as pessoas precisam de informática. Você escuta aí pessoas que falam diretamente sobre empregabilidade, e quando existe uma troca entre o pessoal dos recursos humanos que vai fazer uma entrevista com você ou qualquer outro tipo de interação de emprego, acaba falando muito dessa ideia de informática. E você, na maioria dos casos, sempre coloca no seu currículo que tem informática básica, que sabe de fato mexer em algum determinado software ou que utiliza o computador de uma forma basicamente adequada. No entanto, o nosso curso ele foca na utilidade, o que significa que não vamos aqui aprender a mexer no Windows, não vamos aqui aprender a mexer no Word, nós vamos aqui aprender a utilizar o software que resolve o seu problema. Então, tudo fica basicamente assim. Se você que já conhece aí essa ideia da utilização de um software, por exemplo, precisa da edição no Word. O Word é uma ferramenta paga, a gente sabe que ela é bem cara, por exemplo, mas existem outras alternativas que você pode utilizar também para suprir a mesma necessidade. O que acontece é que a maior parte das pessoas, por não estar de fato inteirada na ideia da utilização dessas outras ferramentas, acaba se limitando à questão da utilização de um software apenas, né? Que no caso é o Microsoft, o pacote Office, né, da Microsoft, que é bem divulgado e bem informativo. Nada também tira o mérito, né, da Microsoft Office ser realmente muito bom e ser uma das melhores ferramentas aí para o seu escritório ou para a sua sala de aula e etc. Então, se você ainda é um estudante de escola regular, você provavelmente vai necessitar dessas ferramentas para conclusão de seus trabalhos, pesquisas e outras coisas mais. Se você é um professor, com certeza você necessitará de todas essas ferramentas também para a utilização e planejamento das suas aulas. Então, para qualquer profissional, qualquer pessoa que realmente necessite de alguma competência voltada ao computador, essas ferramentas elas são essenciais. Então, por aqui nós vamos acabar estudando todos os conceitos do que significa informática. Vamos também falar sobre muitas ideias voltadas à padronização de processos. Também vamos entender um pouco e vamos ver também um pouco sobre diversos sistemas operacionais diferentes. Então, propositalmente eu vou utilizar vários sistemas operacionais diferentes para que você saia um pouco desse ambiente do Windows e abra a mente para outras alternativas, caso você se depare com algum tipo de situação em que o Windows não lhe atenda. Então, vamos começar aqui. Hoje nós vamos começar logo com essa parte introdutória. Vamos entender um pouco do que significa essa ideia de informática, né? Por que estudar informática? O que é informática? Bom, se você chegou a este curso, certamente deve estar se perguntando quais os motivos para aprender algo tão comum no nosso dia a dia. Caso não esteja preocupado com os motivos, alguém está. Geralmente algum adulto é responsável pelo seu desenvolvimento e cuidados. Mas aqui eu tentarei explicar quais são os reais motivos para se aprender sobre informática. Veja como essa palavra soa. Informática. Você provavelmente, ao pronunciar ela, sempre consegue relacionar ela a uma outra palavra que a gente costuma utilizar praticamente todos os dias, que é a palavra informação. Então a gente vai ver que tipo de relação essa ideia de informática tem com a palavra informação. Na verdade, a informática está tão intrínseca em nossas vidas que parece um conhecimento fácil de aprender para quem possui a audácia, né, de prosseguir em um entendimento solo, né, quem costuma se aventurar aí nessas questões de autodidata. E a ideia da nossa escola é exatamente essa. Se você gosta de aprender sozinho, ou se você quer começar a entender isso e aprender sozinho, é por aqui que a gente começa. Com essa ideia muito mais ampla do que geralmente a sociedade impõe, ou alguns cursos mais práticos impõem. Então, vamos ensinar aqui a vocês ter
completamente autônomo, você ter uma autonomia completa diante do seu computador, né? Dessa ideia da informática em si. Então vamos lá. Isso acontece, né? Essa ideia do conhecimento ser aparentemente fácil de se aprender, porque fica difícil não presenciar um amigo, ou um profissional, ou um parente que manuseie um aparelho que trata informação. Então é basicamente o seguinte: se você fala de computador, você sabe que o computador é toda aquela máquina que computa, toda aquela máquina que trata informação. Então a sua calculadora, uma calculadora normal, ela é um computador, porque você insere uma informação nessa máquina, você adiciona um operador ou alguma função a essa informação e ele te retorna uma outra informação, ou seja, você tratou a informação, você transformou a informação de acordo com aquela condição que você adicionou de forma arbitrária. Então vamos lá. A informática é algo fácil porque muitas pessoas estão aprendendo constantemente a informática, a usar constantemente em seu mais simples entendimento de utilidade. Podemos exemplificar perguntando a você se já ouviu falar em redes sociais, por exemplo. Né? Se você realmente já ouviu falar em redes sociais, você acaba entrando dentro do questão, entrando um pouco mais dentro desse termo, e falando do Facebook, né, que quase toda a população brasileira faz disso um produto virtual compartilhável e indispensável às nossas vidas. Também posso começar perguntando sobre o WhatsApp. O WhatsApp, acredito que se você ainda não possui, pelo menos já ouviu falar. Mas eu vou te falar uma coisa que você talvez já saiba, que parece circundar a sua mente, mas não se expõe de forma clara, né? A informática é muito mais do que o Facebook e o WhatsApp. Então, a informática é o conjunto das ciências relacionadas ao armazenamento, transmissão e processamento de informações. Então, vamos repetir. A informática é o conjunto das ciências relacionadas ao armazenamento, transmissão e processamento de informações. Nós temos aí vários métodos de processamento de informação. No entanto, o computador se tornou uma das formas mais viáveis desse processamento. Então a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão do computador, porém não só relacionado à utilização de softwares simples, mas sim relacionado ao entender da questão da internet, de como ela funciona hoje e o que faz com que a internet seja uma transmissora e processadora de informações. A gente vai chegar nisso aí também. Então essa explicação na verdade, a mais ampla e correta a etimologia da palavra. No entanto, aqui no Brasil, utilizamos a palavra informática para se referir a tudo que for relacionado ao tratamento de informações em máquinas eletrônicas que chamamos de computadores. Nessa ideia, a calculadora, como eu havia falado antes, é um computador e, portanto, é uma máquina que trata informação. Computadores são máquinas capazes de tratar informações. Por exemplo, ao assistir essa aula, você está utilizando meios digitais através de máquinas que tratam essas informações, seja pelo seu celular, pelo navegador do seu celular, ou por um notebook, um desktop, ou até mesmo a sua TV pode estar conectada aí ao nosso site. Então, por exemplo, esse conteúdo que eu estou apresentando a vocês estará disponível em nossa apostila, referente a essa nossa primeira aula. Então é basicamente isso. Eu não escrevo em uma máquina de escrever, apesar de ter um aqui bem atrás de mim, né? Mas eu não faço isso no sentido de querer transmitir para vocês. Como é que eu faria? Eu teria que fazer uma impressão, encaminhar para você o curso de forma impressa, você teria que ler um determinado conteúdo, a revisão seria ruim, porque caso existisse algum tipo de erro, a correção seria praticamente inviável, né? E gastos de mais folhas, etc. Então, eu utilizo um software de edição de texto que está em um notebook. Então, independente do sistema operacional que eu estou utilizando, independente do software que eu estou utilizando um computador para transmitir e tratar essa informação. Então, quando falamos de utilidade,
podemos pensar em diversas formas de tornar o computador algo útil para qualquer pessoa, seja para um avô aposentado que precisa checar as suas contas bancárias e pagar seus boletos pelo serviço do Internet Banking, ou quanto a um jovem que gosta de fazer compras pela internet ou se comunica com os colegas de trabalho, os colegas da escola, ou até as utilidades de entretenimento, né? Onde nós vemos hoje a troca de informações através das mídias sociais. Note que eu falei mídias sociais e não redes sociais. Lá na frente a gente vai ver qual é a diferença desses dois termos e o porquê é interessante a gente saber essa diferença. Então é isso. Se você curte um computador, certamente você curte ele para assistir um filme no Netflix, ou para fazer uma leitura online, ou fazer diversas atividades completamente diferentes, mas que resolvem aí o gasto, né? O problema que é gastar o seu tempo com alguma coisa útil, mas que venha a agradar. Então, a gente prossegue aqui com as nossas ideias. Situando mais ainda nosso entendimento, nós sabemos que estamos vivendo em uma época em que o mundo se encontra completamente conectado, né? As informações são tratadas em uma velocidade quase instantânea. Você pode observar isso ao entrar, né, nos chamados portais de notícias e verificar as notícias que circundam no dia. Se você participa de grupos sociais virtuais, as chamadas mídias sociais, né, ou as redes sociais, a gente vai ver isso mais na frente, com certeza recebe constantemente informações relacionadas a acontecimentos recentes, né? Geralmente piadas ou tragédias e propagandas se propagam com mais facilidade. Nesse contexto em que tudo se conecta, saber sobre o ambiente em que estamos inseridos é importantíssimo. E aprender sobre informática é também entender o que acontece com o mundo no estado atual. Como já falamos, a gente trata a informação e essas informações elas precisam ser realmente bem tratadas, né? Então, para não sermos atingidos por informações demais ou cometermos erros sem volta nesse novo mundo, precisamos literalmente de um entendimento sobre o que significa essas informações que estão chegando o tempo todo, que estão chegando constantemente. O seu comportamento em casa, na rua, na escola ou no trabalho depende de vários fatores que implicam na modificação de suas ações. Na escola ou no trabalho, a forma que você se comportará dependerá muitas vezes de como o seu grupo se comporta. Se você vive em um ambiente social, com certeza, você também já deve ter feito uma piada logo após o seu amigo ter feito uma piada também. Então, fica muito interessante da gente saber que você curte essas ideias, você compartilha outras ideias que sejam semelhantes àqueles interesses iniciais, e é basicamente dessa forma que a internet também se propaga. Então, por exemplo, essas ações que você faz de forma repetitiva, por exemplo, de forma interesseira, vamos dizer assim, sem utilizar essa palavra como uma palavra ruim, mas sim uma palavra normal, uma palavra utilizada pelo simples fato de existir esse conceito. Se você tem um interesse, por exemplo, de conversar com um amigo, conversar com alguém, algo de comum você terá que encontrar nessa interação entre vocês. Então, senão não conseguiríamos completar a comunicação, que comunicação quer dizer, na realidade, tornar o seu conhecimento comum a essa outra pessoa. Feito isso, comunicação funcionou. Então, no ato de uma conversa com seu amigo, é bem fácil de você se deparar com um momento em que o seu amigo te apresenta uma música, por exemplo, e você, eu também gosto dessa música, mas eu gosto dessa outra aqui. Você também repete o ato dele de lhe apresentar uma música. Isso é a troca de interações, a troca de interesse, de informações. E essas podem ser ações positivas, não tem problema algum. Mas da mesma forma que esse comportamento pode seguir para consequências positivas, também pode seguir para consequências negativas, diante do contexto em que você se encontrar no momento.
Então, na internet, o que vemos hoje é que muitas pessoas acabam utilizando a internet como se estivesse dentro de uma armadura. No entanto, não é bem assim, né? Hoje a gente já tem algumas leis, algumas informações que já nos impedem de agir em determinadas formas. Então, para entendermos melhor esse pensamento, vamos voltar um pouco no tempo e vamos ver como o mundo era quando os computadores, né, os que conhecemos hoje como computadores, né, vamos deixar as calculadoras de lado, não trabalhavam para agilizar nossos processos diários. Então, se você falar no contexto brasileiro, né, porque antes dos anos 90, mais ou menos, o computador estava sendo utilizado apenas por empresas em ambientes de trabalho. A sua utilidade ainda não chegava perfeitamente ao entretenimento, né, ou às atividades comuns do cotidiano. Por isso, aqui no Brasil, foi comum um avanço silencioso da internet. Então, em algumas cidades, até hoje, você ainda vê um número enorme de pessoas que não possuem acesso à internet, né, ou a computadores. É impressionante essa questão. Mas, se você for lembrar do que acontecia anteriormente, então nós tínhamos aqui, por exemplo, vamos ver agora algumas imagens que vão fazer com que você se lembre aí de muitas coisas. Então, nós temos a máquina de escrever, né, que é a famosa máquina de escrever, uma máquina que não precisa de energia elétrica, entre aspas, né, que algumas são elétricas, mas de forma mecânica na maioria dos casos. A máquina de escrever, nós tínhamos também a lista telefônica, né, não existia mais aquela lista não existia ainda aquela lista de contatos em que você simplesmente clicava em adicionar os seus amigos no contato, né? Tinha essa lista enorme telefônica. Se você quiser saber da vida de alguém, tinha que procurar aí na lista ou presenciar, né? Conhecer essa pessoa de forma presencial para então pegar o número de telefone dessa pessoa. E se esta pessoa tivesse acesso ao telefone, né? Porque existem vários lugares no Brasil que até hoje ainda tem pessoas que não têm acesso ao telefone, né? Não tem celular nem nada. Nós temos também a forma das multimídias, né? E para ouvir música, quem nunca utilizou essa famosa fita, né? O pessoal fazia gravações aí na fita, tinha que rebobinar todo esse processo. E as fotografias, não existiam, né, álbuns fotográficos em mídias sociais para você subir as suas fotos na nuvem, não existia o Google Fotos. E as fotografias, né, que você tinha que contratar um fotógrafo, então comprar uma câmera fotográfica analógica, que você tinha que ter um filme específico para bater a foto e depois fazer uma revelação de forma específica e depois ter a foto aí no papel e guardar, né? Hoje não, hoje a gente coloca no Google Fotos, se quiser compartilhar, manda pelo WhatsApp, se não quiser compartilhar, não manda, e aí a gente evita conversas familiares e festas familiares para olhar suas fotos. Que para estudar, nada melhor do que a coleção da enciclopédia Barça, né? Quase todo mundo já teve uma coleção dessas, e quem for mais velho aí vai conseguir lembrar dessas informações. Eu não sou tão velho assim, então eu não me lembro de utilizar uma coleção Barça, mas minha avó aí disse que utiliza, meu pai já utilizou, então cada um aí com a sua experiência de vida, mas eu sei que tem, então é só você agora procurar alguém aí na sua família que não gosta de computador para conhecer um pouco mais sobre realmente dessas pessoas que não vivenciaram, que vivenciaram em um período que não existia essas facilidades. Então vamos lá. Bom, a TV também era o meio de comunicação que quase monopolizava a informação, né? Você tinha também jornais, né, de forma impressa, as rádios, mas de forma geral a TV monopolizava boa parte das informações. Hoje já não é mais isso que acontece, né? Hoje a gente está vendo que a TV está sendo obrigada a divulgar o próprio conteúdo na internet por conta do número de usuários que cresce a cada dia. Mas todas as facilidades trouxeram bastante coisa aqui pra gente, principalmente o fato de você conseguir trabalhar de casa, né? O home office, o chamado home office, né? As pessoas começam a melhorar o tipo de trabalho e para
várias carreiras, o uso do computador se tornou indispensável, então facilita até a comunicação com os clientes. Mas, se você for ver, quando o computador começou a surgir e a ser utilizado como entretenimento, entramos em uma nova era, pois o comportamento das pessoas passou a mudar. A nova geração de crianças começou a entrar fielmente no ramo das tecnologias, da comunicação, e a informática começou a ganhar uma visibilidade enorme em nosso país. Então, há quem diga que já estamos em uma era pós-digital, tendo em vista que nós mudamos de comportamento mais uma vez, mesclando o computador em nossas vidas cada vez mais. Então, hoje podemos dizer que não percebemos quando a tecnologia avança, isso porque já sabemos e já estamos acostumados com a velocidade instantânea da informação, com a evolução. Então, vai se tornando cada vez mais comum para qualquer cidadão esse tipo de avanço. O mercado, ou seja, as empresas começam a trabalhar com informação. Não temos mais o domínio de vendedores físicos em lojas. Antigamente você ia até uma loja e recebia a informação do produto através do conhecimento do vendedor. Então ele conseguia manipular ali aquela venda e fazer com que você levasse o produto físico. Hoje você pesquisa primeiro sobre o produto, conhece tudo sobre o produto e pode comprar pela internet ou ir lá na loja mesmo e fazer a solicitação ao vendedor. No entanto, o vendedor vai perder o tempo dele tentando lhe explicar alguma coisa sobre o produto, mas você já sabe mais do que ele. Então aí o vendedor, a parte do vendedor físico, acabou de não ter mais essa necessidade tão grande, como antigamente. Então aí a gente criou várias outras facilidades, marketing de conteúdo. A gente vai entender tudo isso um pouco mais à frente. Então para finalizar aqui a nossa aula, eu queria saber de você, se você já conhece alguém na sua família ou alguém que não gosta de computador, que não usa computador, que cria aquela resistência de não aderir às novas tecnologias. Se você conhece esse tipo de pessoa, como ela se comporta? O que ela diz sobre o computador e esses meios digitais? Queria que você me dissesse isso também, nessa tarefinha que vai estar aí logo abaixo do tópico, logo abaixo do vídeo, para que a gente possa discutir também, sobre essas utilidades. Também quero que você veja sobre, se você tem aí parentes mais velhos, experiências que relatam o trabalho antes do computador, o que eles podem dizer sobre esse tipo de coisa, qual foi a mudança que aconteceu. Você também pode conversar comigo, se quiser, sobre os motivos de estudar informática, quais são os seus objetivos para o futuro. Essa terceira questão é facultativa, então você não precisa fazer, caso você já tenha aí a sua carreira já bem definida, o que você precisa entender sobre o seu lado profissional. Então pode pular aí se você quiser essa terceira questão. Mas a quarta questão é comentar no fórum, iniciar um questionamento sobre o quanto os computadores mudaram a sua vida ou poderão mudar. Então, se você vê, primeira questão, falar um pouco sobre as pessoas que não gostam de utilizar o computador. Depois, falar sobre as pessoas mais velhas, que gostam de utilizar o computador, mas notaram a mudança entre os ambientes de trabalho. E a quarta questão, para você me dizer qual foi a sua experiência na mudança, na utilização do computador, o que foi que mudou em você nessa utilização. A partir daí a gente vai poder encaminhar os outros entendimentos de uma forma mais aberta. Então, até a próxima aula e bons estudos.